Irmãos, a paz do Senhor, amém? Queria saudar também aos irmãos que estarão nos assistindo logo após, com a paz do Senhor também. Dizer que é um privilégio, mais uma vez, estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Então, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 19. Nós vamos estar lendo do 28 ao 40. Lucas, capítulo 19, do 28 ao 40. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém? Vamos orar? Santo Deus e bondoso Pai, nós te louvamos, meu Senhor. Glorificamos o teu nome, ó Deus. Somos gratos a ti, ó Pai, por essa tão grande oportunidade de ouvirmos a tua voz. Somos gratos a ti, Senhor, porque tu nos trouxeste hoje aqui, ó Deus. E não foi por acaso, Senhor, pois nós carecemos de ti. Precisamos da tua presença. Precisamos ouvir a tua voz. Derrama da tua graça, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão. Ó Pai, fala grandemente aos nossos corações. Fica conosco, nos abençoa. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite eu queria pensar brevemente eu coloquei como um tema, Jesus, o único Rei. E eu queria que você pudesse, não como uma comparação, mas que a gente pudesse extrair algumas lições de algo que creio que os irmãos, pelo menos, ouviram falar, ou alguns acompanharam, que aconteceu nesse mês, no último dia 6, que foi a coroação do rei Charles III. E eu queria que a gente pudesse fazer uma breve comparação, principalmente com esse texto em que nós acabamos de ler. E nesse texto, é um texto muito conhecido, e nele nós vemos, de uma forma bem breve, a entrada de Jesus em Jerusalém. E ele foi aclamado como um rei. E quando nós olhamos para o que aconteceu no último dia 6 de maio, nós podemos pelo menos
observar na história alguns pontos e algumas informações interessantes. Eu coloquei aqui algumas informações e eu assisti, e a última vez que tinha acontecido isso naquela localidade havia sido em torno de 70 anos, em que a mãe, né, a rainha Elizabeth, a mãe do Charles, do rei Charles, também estava passando por esse mesmo momento, por esse mesmo contexto, em que ela foi coroada como rainha. E do que foi elaborado para esse contexto, agora, né, esse atual, eu coloquei aqui cinco informações que me chamaram a atenção enquanto eu estava assistindo, e alguns comentaristas falando sobre determinados detalhes, e eu fiz questão de anotar e anotei alguns. E, por exemplo, a primeira informação é que até a presente data, até o dia 6, havia sido montado o maior aparato de segurança da história da monarquia, da realeza. Eles colocaram na rua, na cidade, em média 11 mil policiais. Nunca tinha acontecido isso. Então é algo extravagante, estrondoso demais. Um outro ponto, um dos maiores números de convidados, principalmente os chefes de Estado, né, pessoas mais próximas lá da família, em torno de 2.200 pessoas. Uma outra informação, a coroa que foi usada pelo rei, porque existem duas coroas, uma mais simples e uma mais pomposa. Essa última, a que é colocada na cabeça dele no momento da coroação, ela é avaliada em mais ou menos 5 bilhões de dólares. É uma coroa cara, 5 bilhões. Uma quarta informação, o cetro que o rei Charles usa, que ele usa dois, mas um dos cetros, ele possui o maior diamante lapidado do planeta. Não existe nenhum diamante igual ao que tem no cetro do rei. E esse diamante, ele não possui um valor estimado. Ninguém sabe quanto custaria um diamante daquele. Uma quinta informação, a carruagem que o rei Charles usou é uma carruagem de ouro. E também essa carruagem, ela não tem um valor estimado. Ninguém saberia, se a gente quisesse comprar essa carruagem, não teriam como nos vender, porque não tem como avaliar. É simplesmente algo extravagante demais. E existiam outras informações, mas eu fico nessas 5. Depois a gente vai entender mais ou menos o porquê. Além de tudo isso, né, de tantas outras informações que foram ditas lá durante o momento lá da coroação, existia também uma grande multidão, né, não só ali a do Reino Unido, mas pessoas que vieram de vários países para poder contemplar aquele momento ali de coroação, até porque muitos não participaram da outra, né, pela questão da idade, e muitas pessoas queriam estar ali para ver, né, todo aquele aparato, toda aquela festividade, porque, de repente, para muitas pessoas que estavam ali, ou que estiveram ali, eles não vão poder ver novamente. Então, muita gente veio, gente de muitos lugares, para poderem participar daquele momento. E, praticamente, todos os canais de televisão do planeta estavam lá transmitindo essa cerimônia. É por isso que nós aqui, quem assistiu, pôde assistir, a gente não estava lá. Mas todos os canais das grandes redes de televisão estiveram ali e transmitiram em tempo real. Praticamente, se você mudasse de canal, naquele momento ali,
todas as TVs estavam passando praticamente esse momento da coroação. Então, em tempo real, todo mundo participou como se estivesse lá, inclusive eu, né? É como se eu estivesse lá também, né? Então, quando nós olhamos para toda essa estrutura, nós observamos que esse breve resumo, ele serve para demonstrar a intenção que habita no coração do homem. No meu coração, no seu coração. E é interessante que isso que às vezes habita no nosso coração está muito ligado a essa questão de poder. Uma questão de querer ser reconhecido, de trazer para si toda a glória, de se tornar o centro das atenções. E foi feito isso de uma forma muito bem feita, porque parou o planeta. O centro das atenções estavam voltadas para o Reino Unido, estavam voltadas para a coroação de um homem igual a mim e igual a você. Diferença nenhuma. Homem igual a mim e igual a você. Porém, pensando assim, eu tenho uma notícia decepcionante. Os reis humanos também morrem. Eu vou morrer um dia. Você vai morrer um dia. Nós somos humanos, vamos morrer um dia. A morte, ela é muito democrática. Ninguém escapa da morte. E ela chega a todos nós. Morre o rico, morre o pobre, morre o doutor, morre aquele que nem sabe ler, morre o que possui a casa mais bela, a casa mais luxuosa, morre aquele que não tem nem onde morar, morre o homem mais influente do planeta e morre aquele que ninguém nem conhece. Então, nós não temos como fugir da morte. Um dia, ela chega a mim e a você. E chega aos reis também. Ao rei Charles também. Assim como chegou a mãe dele. E muita gente vive em função de reis e reinos totalmente humanos. Muita gente. E esquece totalmente que não existe nada melhor do que o reino que nos está preparado nos céus. E como isso é grandioso. Nós não precisamos de estruturar os nossos reinados aqui na terra, porque um dia nós seremos visitados pela morte. E todo o nosso reino aqui, terreno, vai ficar. Esse tão grande diamante que não tem nem valor, essa carruagem de ouro que não vai servir de nada depois, essa coroa avaliada em 5 bilhões de dólares e tantas outras coisas, vão simplesmente ficar. E pensando assim, quando a gente olha para esse texto, se você olhar para o livro de Lucas, né, desde o capítulo 1, nós vamos entender aqui e ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, a partir do capítulo 1, nós vemos as narrativas sobre o nascimento de Jesus, vemos o ministério de Jesus, nós vemos muitos milagres feitos por Jesus, nós vemos muitas parábolas citadas por Jesus, inclusive uma das mais famosas, né, a do filho pródigo, né? Nós podemos ver ali no capítulo 15. E até chegarmos ao capítulo 19, que foi esse que a gente leu, nós vamos também ver uma história bem interessante, a história de Zaqueu, como publicano, e que Zaqueu era mais ou menos hoje o que a gente pode chamar de um auditor fiscal da Receita Federal. Então, Zaqueu era um cobrador de
era o chefe, né, dos cobradores de impostos, e foi alcançado por Jesus, onde era um homem odiado justamente por conta da sua função, daquilo que ele desempenhava, e as pessoas não gostavam dele, porque através dele o império cobrava altos tributos e que às vezes a pessoa não tinha nem como pagar e automaticamente era confiscado. Então as pessoas, quando via alguém nesse contexto, a primeira coisa que tinha era raiva. Não gostava dessas pessoas. E Zaqueu era um deles. Porém, houve salvação para Zaqueu. O rei chegou até Zaqueu. Mas um rei simples, sem tanta pompa como os reis humanos. E é interessante que no versículo 10, né, do capítulo 19, né, onde trata ainda de Zaqueu, a lição, essa grande lição, é justamente dizer que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Então, se nós um dia estávamos na mesma condição de Zaqueu, como perdidos, esse rei nos encontrou, esse rei nos salvou, esse rei nos trouxe até ele, nos separou. Então, louvado seja Deus, porque nós estamos aqui hoje, por algo que esse rei fez há algum tempo atrás, na minha e na sua vida. E só você sabe como você estava, o que foi que aconteceu, quantos anos você tinha, só você sabe, e ele. Mas esse rei chegou até nós. A partir do versículo 11, ainda também no capítulo 19, é contada a parábola das 10 minas, onde a grande lição é que, como bons mordomos, e aí cada um de nós se inclui nisso, nós somos mordomos desse reino, desse rei, nós precisamos simplesmente dar frutos daquilo que o Senhor coloca sob a nossa responsabilidade. E aí, dentro dessa parábola, tem uma ressalva, que o mau servo que não frutifica será tirado até aquilo que ele tem. Então, se nós que somos mordomos e nós não estamos frutificando por algo que o nosso rei colocou na nossa mão, abra os seus olhos, porque possa ser que aquilo que você tenha, e a única coisa que de repente você pode ter, pode ser tirado. Pense bem. Então, após ele tratar sobre essa parábola, aí chega no texto em que nós acabamos de ler. E ele diz até uma ressalva no finalzinho aí, no versículo 17, né? Diz assim, ó: quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Então tem mais esse pequeno detalhe, esse pequeno agravante. Então é bom que a gente possa pensar nisso. E aí ele diz, e dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Então, 3 perguntas aqui para a gente pensar. Não precisa de você responder. Só basta responder aí no seu coração. Primeira, o Senhor Jesus é o rei da sua vida? Você já parou para pensar nisso? Ou você divide a sua vida com outros reis, com outros reinos? Será que Jesus é o seu único rei? Uma segunda pergunta. Você tem sido um súdito fiel do grande e único rei Jesus? Ou você está fazendo de qualquer forma, de qualquer jeito? Como se a gente pudesse enganar Deus, ou encobrir alguma coisa de Deus. Será que nós, como súditos, estamos fazendo de qualquer jeito? Ou nós estamos sendo um súdito fiel desse grande e único rei?
Uma terceira e última pergunta. Você tem convicção que faz parte do reino de Deus? Ou você ainda tem dúvida? Ou você, ainda que diga que tem, faz coisas que nem quem não é faz? É bom a gente pensar nisso também. Porque, às vezes, é muito fácil a gente dizer assim, eu sou crente. Aí, às vezes, nós fazemos coisas que nem as pessoas que não são fazem. E aí, se a gente que diz que faz dessa forma, se a gente voltar na segunda e na primeira pergunta, aí vai ficar complicado para a gente responder. Porque se eu faço algo que não condiz com aquilo que diz que eu sou, então eu não estou sendo um súdito fiel a esse rei. E automaticamente esse rei não é senhor da minha vida. O senhor da minha vida sou eu mesmo. Então, por isso que é algo que não é tão solto assim. Nós pertencemos a um reino, nós temos um rei e nós precisamos ser um súdito fiel a esse único e grande rei. E aí nós precisamos agora, pelo menos, extrair algumas lições do texto que nós lemos. Primeira lição: diferentemente dos reis humanos, o nosso rei Jesus, ele é justo, ele é salvador e ele é humilde. Se nós olharmos para o versículo 30, é lógico que não vai ter basicamente isso, mas o versículo 30 diz assim, dizendo-lhes, ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, acharei preso um jumentinho que jamais homem algum montou, soltai-o e trazei-o. Aí eu queria que você fosse lá em Zacarias, abra aí Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. E diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, nada mais é do que o que foi citado aqui em Lucas, no versículo 30, foi uma referência a Zacarias 9:9. Então, só aqui nós vemos uma primeira profecia de que viria alguém e que descreveu exatamente o que aconteceu. Então, quando nós olhamos para Zacarias 9:9, nós vemos que esse rei, ele é justo, ele é salvador e ele é humilde. E aí, quando nós pegamos pelo menos a palavra humilde e nós comparamos com o que aconteceu no dia 6, aí a gente já começa a entender um pouquinho que não precisa de tudo isso, porque Jesus era simples. A carruagem que Jesus entrou em Jerusalém era um jumentinho. Não tinha nada de ouro. A Bíblia não relata em nenhum momento que esse jumentinho tinha alguma coisa sobre ele de ouro. Porque nem a sela do jumentinho ele tinha. Os discípulos é que colocaram panos, roupas, sobre aquele jumentinho. Então, por isso que, quando nós olhamos para os reis humanos, onde eles procuram de toda forma serem o centro das atenções, serem para que possam chamar a atenção de todo mundo, nós já vemos que às vezes, ou pelo menos na grande maioria das vezes, nós não vemos ali humildade. Totalmente diferente do único rei e verdadeiro, Jesus Cristo. Então, a primeira lição é que, diferentemente dos reis humanos, o nosso rei Jesus, ele é justo, ele é salvador e ele é humilde. Vá gravando aí.
Segunda lição: o nosso Rei Jesus Cristo, ele é santo. A parte B desse versículo 30 que nós lemos, traz um detalhe aí, bem interessante. Quando ele diz assim: achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. E é interessante a gente parar para pensar, por que esse jumentinho teve que ser esse tipo, onde até então ninguém tinha montado nesse jumentinho. Quando nós olhamos para algumas passagens do Antigo Testamento, eu coloquei aqui pelo menos Números 19:2, não precisa você abrir agora, você confere depois. Nós entendemos que muitos animais que até então nunca tinham sido usados ou utilizados, eles eram apropriados para propósitos santos. É por isso que, quando a gente estudou Hebreus, por exemplo, a gente viu ali a questão dos sacrifícios, como era e tal, e a gente vê que animais que nunca foram utilizados, eles geralmente são utilizados para representar algo santo. E nesse contexto, estaria adentrando ali a Jerusalém um rei e santo. E por mais que isso tenha passado despercebido, um jumentinho que nunca ninguém montou, de repente para mim e para você não iria fazer tanta diferença, mas para Jesus, o único rei e verdadeiro rei, fazia muita diferença. Então, por isso que esse caráter, ele expressa a santidade de Deus. Por isso que o nosso Rei Jesus Cristo é santo. Uma terceira lição: diferentemente dos reis humanos, o nosso Rei Jesus Cristo é o único que é onisciente. O rei Charles não é. Nenhum outro rei é onisciente. Só Jesus Cristo. Aí veja o que é que ele diz aí, do 31 ao 34. Ele diz assim, se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados, acharam, segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que o soltais? E o versículo 34, responderam, porque o Senhor precisa dele. Então Jesus, o nosso rei e único rei, ele é onisciente. Só ele sabe nos mínimos detalhes o que irá acontecer. Isso no passado, no presente e no futuro. Tudo está sob o seu controle. E aqui, assim como ele havia falado, foi assim como aconteceu. Porque ele já avisou lá os discípulos, a esses dois que ele mandou. Vai procurar, vai ser assim, vai encontrar o jumentinho ali amarrado. Se o dono perguntar, você vai dizer que o mestre precisa dele. E foi igualmente e exatamente, sem tirar nem pôr, o que aconteceu. Então, o nosso rei, o único rei, Jesus Cristo, ele é onisciente. Uma quarta lição: diferentemente dos reis humanos que procuram glória e exaltação para si mesmos, o nosso Rei Jesus Cristo é o único que deve ser glorificado e exaltado. Veja aí o que é que diz, do 35 até o 38. Diz assim: então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Então, da mesma forma que uma multidão aclamou, ovacionou
Teve gente que foi para lá, passou 2 dias acampado no local onde o rei Charles iria passar, e lá estava chovendo. Chovendo. Nós, como cristãos, que temos esse rei e que dizemos que esse rei é o nosso rei, se tiver chovendo em casa, a gente não vem para a igreja. Lá eles ficaram na chuva para exaltar um homem. E aqui, pelo que me consta, não pinga, não tem goteira. A gente não sai nem de casa. Não está chovendo, sim, mas está chovendo no trajeto. Quando você chegar aqui, você vai chegar enxuto. O máximo é os pés que vão estar molhados. Tem um paninho ali, enxuga, entrou, vem cultuar a Deus. E lá não, lá eles foram na chuva. É bom a gente pensar nisso. Mas os reis humanos, eles procuram essa glória e essa exaltação para si. Mas nós precisamos entender que qualquer outra coisa que tente nos tirar de que nós venhamos a glorificar e exaltar o único Rei Jesus, deve ser excluído da nossa vida. Nós não devemos dar lugar para essas coisas que tiram a posição de Deus sobre a nossa vida e na nossa vida. E aí vá tentando encaixar, se você consegue responder essas 3 perguntas que eu fiz no início. Vá tentando, né? A gente precisa exercitar a nossa mente, a nossa fé, a nossa crença em quem realmente nós cremos, em quem realmente nós dizemos que aquela pessoa é o nosso rei. Uma 5ª e última lição. Diferentemente dos reis humanos que acham que são poderosos, o nosso Rei Jesus Cristo é o único onipotente. Veja o que é que ele diz aí no 39 e o 40. Ele diz assim: ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. E o 40. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E aí esses fariseus, eles indagaram Jesus porque os discípulos e aquela multidão vinha, né, exaltando, glorificando o nome do Senhor, e eu acho que, né, fez barulho ali nos ouvidos, ou eles não queriam que Jesus fosse reconhecido como rei. E aí eles indagaram para que Jesus pudesse repreender os discípulos e pedir: homem, peça para eles calarem a boca aí. E aí Jesus respondeu que, mesmo que eles se calassem, as pedras iriam clamar. E aí nós entendemos que, diferentemente dos reis humanos que acham que são poderosos, o nosso Rei Jesus, ele é o único que é onipotente. Então era provável que realmente, se todo mundo se calasse, até as pedras com certeza iriam exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. E isso aponta para cada um de nós, porque às vezes nós parecemos muito com pedras. Nós não exaltamos a Cristo. Tem gente que diz assim: não, eu exalto, eu louvo na mente. É uma capacidade, né, grandiosa demais. Eu estou louvando na mente, por telepatia, né, eu não sei nem explicar. Abra a sua boca. Louve a Deus com a sua boca, abrindo e fechando, e gritando e louvando, porque você já parou para pensar que você só está aqui hoje porque Ele permitiu? E só isso já seria motivo demais para que a gente pudesse abrir a nossa boca para glorificar a Deus. Vamos parar com essa ideia de: não, eu estou mentalizando, eu estou orando a Deus na mente, eu estou louvando a Deus na mente, é como se eu tivesse participado. A gente pode contextualizar assim: se você faz tudo na mente, é como se você também tivesse num culto mentalmente. Mas você precisa estar no culto
presencialmente e vivo. Morto não é lugar de cultuar, igreja não é lugar de morto cultuar. Igreja é lugar de vivo cultuar. Porque nós cultuamos a um Deus vivo. Então, mude a sua forma de cultuar, de exaltar a Deus, de glorificar a Deus. Isso é para os reis humanos. Nós não, nós precisamos louvar e engrandecer o nosso Deus, o nosso único rei. E aí, se você ainda não tem condições de responder essas 3 perguntas que eu fiz no início, você precisa entender ou precisa repensar se verdadeiramente você conhece esse rei que você disse que conhece. É hora de nós clamarmos a Deus e que nós venhamos a ter um encontro real e verdadeiro com Deus. Para que nesse dia que nós verdadeiramente tivermos esse encontro real e verdadeiro, nós venhamos a conhecer, não agora apenas de ouvir falar, mas porque os nossos olhos o contemplam. Nós precisamos dessa atitude, nós precisamos viver o cristianismo e não apenas tentar entender ou mentalizar, mas nós precisamos viver. Porque a vida cristã, ela é um estilo de vida. Ela não é uma opção. Eu tenho a opção de um dia ser crente e outro não. Não. Vida cristã é um estilo de vida. Então, se nós somos cristãos, nós temos que viver esse estilo de vida. Então, precisamos verdadeiramente entender que esse rei, do qual nós pertencemos a esse reino, ele é real, ele é verdadeiro e ele é único, e é Senhor e é soberano sobre as nossas vidas. Então a nossa vida já não é mais nossa, agora é dele. Então viva para exaltar, para glorificar, para contemplar, para esse único Rei Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração e que venhamos a partir de hoje, a verdadeiramente entender que nós pertencemos a esse reino e que nós temos um rei. Amém? Que o Senhor nos abençoe.